Senhoras e senhores parlamentares, visitantes, bom dia. Declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3722 de 2012 do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Encontram-se sobre a bancada cópias da ata da 9ª reunião ordinária, realizada em 18 de junho de 2015. Tendo em vista a distribuição antecipada, indago aos senhores parlamentares se há necessidade de leitura da ata. Solicito dispensa. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Cabo Sabino. A ata está em discussão. Aprovada. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada para apreciação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 34, de 2015, do senhor Édio Lopes, que requer encontro regional no município de Boa Vista, em Roraima, para discutir o PL número 3.722 de 2012. Senhora Presidente, Sim. O deputado Édio Lopes, como não está presente, ele me pediu para que eu encaminhasse o pedido desse requerimento, se me permitir. Senhora Presidente, o deputado Édio Lopes, na verdade, ele está pedindo um encontro regional no município de Boa Vista, estado de Roraima, para discutir esse projeto. Aliás, senhora deputada, eu gostaria de aproveitar esse momento, fazer referência às belíssimas audiências públicas que estão sendo feitas em todo o Brasil. Na cidade de Blumenau, Santa Catarina, a audiência que foi feita na Câmara de Vereadores, com espaço para 180 pessoas, todos os lugares tomados. Além disso, também nos corredores da Câmara, deveríamos ter mais umas 50, 80 pessoas em pé e sentadas pelos corredores e em cadeiras, e foi colocado, inclusive, numa sala anexa, um telão onde tinham aproximadamente 300 pessoas. Então, quero agradecer a presença dos deputados, nós tínhamos uma presença muito boa dos deputados, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o relator Laudívio, muito bem assim discutida, grandes argumentos de um lado e de outro, mas realmente muito boa audiência pública. E participei também, deputada Magda, presidenta, em Belo Horizonte, também por solicitação do relator Laudívio, realmente a presença maciça das pessoas, totalmente o ambiente cheio, as pessoas tiveram que ficar do lado de fora por falta de local, houve uma previsão até de que teria um público maior, muito grande. Aliás, em todas as audiências, a imprensa, todos os meios de comunicação estavam, tanto em Santa Catarina como em Belo Horizonte, todos os meios de comunicação, televisões, rádios, jornais, todos os deputados, inclusive, chegaram a se cansar de tanta audiência. Então, realmente, um tema que está chamando a atenção, senhora presidente. Então, quero dizer que as audiências públicas estão sendo um sucesso em todo o Brasil. Deputado Laudívio, eu estava ali parabenizando pela audiência pública em Belo Horizonte, dizendo que foi um sucesso absoluto, a presença, o ambiente insuficiente para atender todos que lá queriam participar, e falava principalmente, caro amigo relator, falava também dos meios de comunicação. E parabenizar o relator que está indo, pelo menos essas audiências, eles têm ido todas, ele poderá relatar de Uberaba também, né, que eu não estive, mas uma presença maciça e a presença também do nosso relator acompanhando, anotando tudo, realmente fazendo um papel que um relator deve ter. Então, quero também, faço questão de fazer uma referência especial ao nosso relator. Mas o meu requerimento, aliás, o requerimento do deputado Édio Lopes, que eu o represento, é no sentido de que tenhamos esse encontro regional no município de Boa Vista, estado de Roraima.
Em votação, requerimento... Presidente, só um registro. Eu gostaria de que a assessoria da comissão verificasse, porque eu não sou membro efetivo, titular, e não recebi convite para as audiências públicas no meu estado, Minas Gerais. Então, eu gostaria de que fosse checado aí se há algum problema no e-mail, o que há. Tá? Os convites, senhor deputado, não são feitos individualmente. É colocado nos sites dos deputados todos, é divulgado dentro no site da comissão. E é discutido em plenário também, na reunião da comissão, é discutido também essas reuniões, a exemplo dessa que estamos votando agora. Queria sugerir, então, conforme as outras comissões funcionam, que a assessoria técnica mandasse e-mails para todos os deputados com a programação, porque algumas definições foram de última hora e a gente não consegue. Eu fiquei sabendo pela imprensa da realização em Belo Horizonte de uma audiência pública. Senhora Presidente, só para esclarecer ao nobre colega, eu fiz questão que o meu gabinete visitasse os gabinetes dos deputados federais do estado de Minas Gerais, e o seu gabinete também foi visitado para fazer esse convite. Então eu pedi ao meu pessoal para passar lá e fazer. Nós dois conversamos sobre isso ontem, mas, bom, então, se houve... só para corrigir. Se houve problema de comunicação, ele não ocorrerá mais, com certeza. Em votação, requerimento número 3415, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Pois não. Presidente Magda, bom dia a todos. Na última reunião, nós deliberamos com o presidente e acertamos a data do dia 10 de julho, a próxima sexta-feira, para que a cidade de Manaus pudesse receber a visita da comissão. E na mesma audiência passada, o deputado Edio Lopes fez uma sugestão de que estendesse a audiência de Manaus de manhã para a cidade de Boa Vista à tarde. Então eu não sei como ficou a deliberação, e essa sugestão dele está inclusive consignada na ata da 9ª reunião. E como o deputado Edio não está presente, e o deputado Peninha fez esse levantamento dessa questão, queria saber como é que nós vamos deliberar a respeito disso, né? Se nós vamos seguir a orientação do deputado Edio Lopes ou se nós vamos marcar uma outra data para a cidade de Boa Vista. Penso como as duas cidades são muito próximas e elas comungam muito do pensamento e da ideologia da revogação do Estatuto do Desarmamento, acho que nós poderíamos fazer esse esforço concentrado e termos em um único dia, meu querido relator, 2 audiências públicas, né? Esse é o pensamento, inclusive, da sugestão do autor do requerimento, o deputado Edio Lopes, mas temos que colocar em deliberação para que a comissão possa deliberar essa questão, então, era do posicionamento. Senhora Presidente, eu acabei de receber aqui, se me permite, com licença, senhora Presidente, o Leinaldo, que é assessor do deputado Edio Lopes, e ele me dizia assim, que a intenção realmente é que seja no dia 10, a não ser que não seja possível, por isso que ele não colocou a data. Eles vão fazer todo o esforço para que ela realmente aconteça no dia 10. E como, senhora Presidente, ficou deliberado que cada deputado que solicita, ele fica responsável pela organização, pela data e até pelos convites no seu estado, né? É cada deputado que solicita, me parece que nós poderíamos deixar em aberto por decisão do próprio do deputado que está solicitando, Edio Lopes, que realmente, se ele puder, que é o ideal, que faça no dia 10, né, porque tudo está próximo, mas se não for, que ele veja uma outra data. E essa questão do convite, senhora Presidente, deixar claro que ficou definido que cada deputado que solicita no seu estado, ele fica responsável, até para não acontecer, digamos, alguns casos, e digamos, que me parece que houve algum curto-circuito no meio, porque a gente sabe que o deputado Laudívio é muito... ele realmente fez questão de convidar todos, mas que ficasse sob responsabilidade do deputado Edio Lopes. Realmente, na ata consta que houve o pedido, tanto que o requerimento oficial está aqui hoje, sendo votado,
E a sugestão do deputado Peninha é importante para que seja realmente decidido entre aqueles que estão requisitando a reunião, que estão requerendo a reunião, para que seja feito em consenso. Com certeza será feito o mais rápido possível, porque dia 10 já está bem perto, e serão comunicados. A sua sugestão, inclusive, deputado, de que cada um, dentro do seu estado, também se responsabilize pelos convites, é de extrema importância para que todos possam participar. Novamente, em votação, o requerimento número 3415, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 3515, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que requer convidar os seguintes palestrantes para participar da audiência pública que discutirá o projeto de lei número 3.722 de 2012. Hélio Beltrão, José Damião Pinheiro Machado Kogan, Tony Eduardo e Sérgio Klaus. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Rogério Peninha Mendonça. Senhora Presidente, nós estamos encaminhando alguns nomes. O Hélio Beltrão, no caso, é bom que se diga que não é o ex-ministro da descentralização, né? Até não sei se é vivo ainda, né? Não conheço bem a história de como é que ele está hoje. Mas esse Hélio Beltrão, ele é presidente do Instituto Mises Brasil. Esse instituto, na verdade, ele foi criado por um americano, Ludwig von Mises. Ele foi um teórico capitalista. E após a sua morte, foram criados institutos do gênero em todo o mundo. E aqui, no Brasil, é este Hélio Beltrão. Ele tem um conhecimento muito grande dessa questão de desarmamento, de armas, não só do Brasil, mas do mundo todo. E eu acredito que seria uma participação dele muito importante. Também estou sugerindo José Damião Pinheiro Machado Kogan, que ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e coordenador da área de Processo Penal da Escola da Paulista da Magistratura. Também é um grande conhecedor do tema. E, além disso, eu estou sugerindo a inclusão de 12 instrutores de tiros, instrutores de armamento e tiro, porque eu falando com alguns deputados que Santa Catarina, inclusive o Laudívio teve a oportunidade de visitar, nós temos mais de 150 clubes de caça e tiro. E só em Blumenau são 50 clubes. Mas muitos me perguntaram como é que são esses treinamentos, como é que é a diferença de autoescolas e tudo mais. E nós temos lá em Santa Catarina essas duas pessoas que poderão vir aqui falar como é que é o funcionamento, como é que são esses tipos de cursos, como é que a pessoa sai após um treinamento para que ele realmente possa ter habilitação de posse ou porte de armas. Então, eu fiz essa sugestão até porque conversando com muitos deputados e me perguntavam como é que isso funciona em todo o Brasil. Então, como eu conheço dois de Santa Catarina, eu estou encaminhando nesse sentido. E quero aproveitar esse momento também, senhora Presidente, para fazer uma sugestão ao nosso relator. Em Minas Gerais, eu não me lembro quem foi, mas durante a audiência pública, que deram a sugestão para que, caso esse projeto seja aprovado, essa emissão do registro, da posse e do porte de armas, ele possa ser feito nos estados pelas estruturas do DETRAN, que já estão preparadas, que a questão de exames psicotécnicos, já existe uma estrutura, e é uma estrutura que, como já atende a questão de carteira de motorista, e como é uma questão de documentação, e é uma estrutura bem descentralizada, que é bem distribuída em todos os estados da federação, quem sabe no projeto que se aproveitasse as estruturas. E eu tive o cuidado de perguntar para o presidente do DETRAN de Santa Catarina se isso é viável. Ele disse que não teria problema nenhum, eles teriam simplesmente que alguma adaptação, evidentemente, criar uma equipe especializada no setor, mas que eles teriam como atender, sim, se for o caso, e caso venha a ser aprovado no projeto. E, evidentemente, que as próprias taxas, eles me dizem que elas têm como ser muito inferiores a que são as taxas cobradas hoje, se for feito por eles, né? Porque hoje são valores, eu diria, até exorbitantes em alguns casos. Então, quero aproveitar então o momento desse requerimento para fazer essa sugestão que o nosso relator
estudasse essa situação. Aliás, foi uma ideia que surgiu lá na audiência pública em Minas Gerais. Mas seriam essas colocações, senhora presidente. Presidente, só para contribuir, o ministro Hélio Beltrão já faleceu e trata-se do filho dele, que é sócio e proprietário do Grupo Ultra, um dos maiores grupos empresariais, e é do Instituto Liberal, que segue realmente von Mises, Hayek e outros economistas liberais. Então, trata-se do filho do ex-ministro Beltrão. Inclusive, ministro Hélio Beltrão, ministro da desburocratização, traz muitas saudades neste país tão burocratizado de hoje. Um prazer para todos nós recebermos o filho do então ministro Hélio Beltrão. Senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Cabo Sabino. Cabo Sabino. Também. Muito obrigado. Eu parabenizo pela condução do trabalho a todos os nossos companheiros. E falando em parabenizar, aproveito também para parabenizar todos os bombeiros deste país. Hoje é o Dia Nacional dos Bombeiros. A essa categoria que importantíssima para a nossa nação, que todos os dias expõe suas vidas para salvar vidas. Então, quero aqui parabenizar de público através da nossa comissão. Ao mesmo tempo, aproveito para socializar o encontro que tivemos no estado do Ceará, em nossa capital, em Fortaleza, onde foi um encontro muito proveitoso. Tivemos quase 4 horas, novo deputado Laudívio Carvalho, de debates. Nós tivemos 4 palestrantes, 2 contra, 2 a favores. Abrimos ao público, se deu na Assembleia Legislativa daquele estado. Quero aqui parabenizar e agradecer o presidente daquela casa. Fizemos um grande debate, muito acalorado, mas muito respeitoso entre as pessoas que lá estavam. Foi de grande valia, tirando as dúvidas da população e levando um serviço de informação, que é aquilo que este parlamento também tem essa necessidade, tem essa missão. E nós estamos trazendo os 2 CDs gravados, 2 DVDs gravados para entregar a Vossa Excelência. Tem recados para Vossa Excelência lá, tá certo? O povo lá do Ceará, que Vossa Excelência lá é lá de Mauriti, um distritozinho lá, na realidade um município nosso do estado do Ceará, tem recados lá para o senhor. A pessoa vai ter muito trabalho aí para ver lá, para se associar. Tem relatos muito importantes de senhoras, de mães, relatando, né, as questões. O senhor vai ouvir policiais falando sobre essa questão. Enfim, a população de uma maneira geral me surpreendeu muito, jovens, né, cursando de curso de nível superior, está lá e defender, inclusive, a questão da revogação do Estatuto de Desarmamento. Nós tivemos lá gratas surpresas, foi muito heterogêneo o público, assim como também foram suas colocações e suas defesas. Mas nós estamos indo além, nós não estamos ficando apenas na capital. Foi aprovado nesta comissão 2 outros requerimentos nossos, que estamos levando para as 2 regiões maiores do estado, região norte e região sul. Agora, dia 10, nós estaremos na cidade de Sobral, a maior cidade da região norte, onde nós queremos possibilitar com que as pessoas do interior que não tiveram a oportunidade de chegar à nossa capital possam também ter o acesso, o conhecimento do projeto do deputado Peninha e ter a oportunidade de discutirmos, fazer com que a população tenha o real conhecimento do que essa casa está propondo e do que nós estamos vivendo hoje através do Código do Desarmamento. No dia 7 de agosto nós estamos fazendo no município de Juazeiro do Norte, sua região, vizinho lá, né? Eu espero contar com a presença de Vossa Excelência, deputado Laudívio, assim como do nobre deputado Peninha. O deputado Jair Bolsonaro já confirmou presença em Juazeiro do Norte, dia 7 de agosto. Né? Eduardo Bolsonaro também confirmou. Espero que os deputados do Ceará aqui, lado aqui dos 2 irmãos aqui do estado do Ceará, que já confirmaram presença também conosco, né? O deputado Ronaldo Martins está dizendo que vai para lá, que está com saudade do povo do Juazeiro. Então, vamos lá, né? Tá certo? Então, nós esperamos, estamos levando, e eu sugiro aos outros deputados, lógico, né? Eu sei que nossas vidas são corridíssimas. Há quem diga que nós não trabalhamos. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, viu? Eu fui policial durante 20 anos. Aqui a gente chega 8 horas e chega em casa às 2 da manhã, ninguém acredita. E quando nós chegamos no nosso estado, o senhor sabe que nós não paramos, não é assim, deputada Magda? Então,
Eu sei que os senhores têm muito trabalho nos estados dos senhores, mas convido também a descentralizar os debates das capitais, levarmos também as regiões distintas dos estados, para que o povo possa tomar conhecimento de uma maneira geral. E trago aqui uma reclamação do estado do Ceará quanto às audiências públicas realizadas aqui nesta casa, nesta comissão, que as pessoas se deslocam de outros estados, como principalmente o Nordeste, Rio Grande do Norte, Pernambuco, do próprio Ceará, e reclamam que aqui não tem oportunidade de expor as suas colocações numa audiência pública realizada aqui na comissão, que muitas vezes é destinada apenas aos palestrantes e aos parlamentares, e que viajam e gostariam também de ter o direito da voz, já que é uma audiência pública, e externar as suas experiências, as suas convicções, as suas sugestões a respeito do tema. Então, faça esse encaminhamento, essa solicitação verbal aqui nesta manhã na comissão, para que sejam ouvidas essas questões também. Eu acho interessante as pessoas se deslocam de outro estado ter também o direito da voz, da palavra, de inscrição e serem ouvidas na nossa comissão. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, deputado delegado Edson Moreira. Os estados ainda têm estrutura. Muitos dos estados, o meu, por exemplo, São Paulo também conhece a estrutura de lá, tem a estrutura ainda da delegacia antiga de armas e munições. Inclusive, a de Minas foi deslocado para o departamento de família. Então, todo o aparato que era utilizado para registro e porte de armas ainda ficou lá na estrutura, e isso pode ser aproveitado nos estados. É claro que o único Detran do Brasil que está ligado às polícias é o de Minas Gerais. O restante dos Detrans, nenhum mais está ligado às polícias. Então, praticamente, com relação à documentação, o estudo dos antecedentes, a preparação dessa documentação toda para se liberar a compra e a venda de armas, tem que estar junto aos órgãos de segurança para o total controle. Então, o Detran, como é um órgão descentralizado na maioria dos estados, afora Minas Gerais tem essa estrutura que o Peninha falou. Agora, os outros estados não teria para fazer essa pesquisa a miúde de quem vai adquirir esse armamento. Então, essa estrutura de compra e registro deveria ir para a área de segurança, da área policial, aonde que tem total controle, juntamente integrada com o Exército, as polícias militares, as guardas, todos os órgãos de segurança do Estado. Que o Detran, infelizmente, foi descentralizado de todos embora tenha um controle na parte de CNH, que é um bom controle, inclusive de Minas, tem esse controle até para identificação de alguns criminosos até que usam nomes falsos e digitais, mas essa estrutura podia ser compartilhada com as polícias para que uma delegacia específica em armas, munições e explosivos trabalhe nesse sentido. Ficou nos estados, depois da 10.826, a estrutura dos explosivos. Então, mas ainda a parte de registro e compra ainda tem todo o sistema que pode ser revitalizado, reformulado e atualizado, e sim, nos órgãos de segurança pública, e é temerário deixar nos Detrans, tendo em vista que a pesquisa, principalmente com relação à polícia, é importante para que se ceda e autorize o porte de arma. E falando em audiência, não sei se o Aldir falou da audiência de Uberaba, mas eu vou fazer só um preâmbulo, aí o Aldir arremata no epílogo, tá certo? Então eu faço o preâmbulo, você faz o epílogo. Foi muito boa, como aquela de Belo Horizonte, Peninha. A de Uberaba ficou lotada também, o pessoal ficou do lado de fora em pé, e todos queriam participar e todos queriam opinar. Esse tema é o tema mais, depois da redução da maioridade penal, é o tema mais que
que a população mais se preocupa, mais quer participar e sente que a população reclama, todas as ramificações sociais, todas reclamam da maneira como foi feita a 10.826. Então, eles falaram que foram enganados no referendo de 2005, se sentiram enganados e que realmente querem o seu direito de voto, que foi abarcado de uma maneira não condizente com o que diz a Constituição. Isso foi o preâmbulo. O epílogo eu deixo para o Laudinho arrematar, mas é isso mesmo. E essas seriam as minhas sugestões com relação ao requerimento do Peninha, se ele assim me permitir. E espero a semana que vem apresentar algumas sugestões no projeto, que é muito bom do Peninha, alguns ajustes que, na minha visão, como eu trabalhei numa delegacia, no departamento, que cobria essa parte até janeiro de 2004, era responsável pelo armamento e munição no estado de Minas Gerais. Então eu tenho um breve conhecimento e de alguns pitacos lá, se o Peninha me permitir, o relator assim entender, se o relator assim entender que é de bom alvitre, que o ponha no relatório. Muito obrigado, senhora relatora. Deputado, uma coisa nós temos certeza: a Polícia Federal não tem realmente estrutura para atender nem aqueles que hoje procuram para ter uma possibilidade de ter uma arma. A solução, eu observo que todos estão empenhadíssimos em achar o caminho e a solução. Cabo Sabino acabou de se retirar, mas regimentalmente o que ele pediu para que acontecesse aqui, de dar a palavra ou abrir a palavra para todos que vêm de outros estados participar, infelizmente, regimentalmente não é possível. Mas com certeza a mesa diretora poderia pensar e achar um caminho para que mais pessoas possam participar e cada um opinar de acordo com aquilo que tem um pensamento para poder permitir que haja o direito de defesa. Ratifico plenamente todas as palavras que a senhora falou e dou mais um dado que vai ao encontro do que Vossa Excelência falou. O efetivo da Polícia Federal é o mesmo de 1973. Há mais de 30 anos atrás, o efetivo é o mesmo. Como? E as missões são muitas. Pegou as missões dos antigos DOPS, que é de Polícia Marítima, de Polícia de Passaporte, e toda essa parte que era feita nos estados. A partir de 83 pegou essas missões. E pegou, a partir de 2000, afora as investigações, etc., que tem que fazer, que são muitas, com o efetivo tão reduzido, é quase impossível fazer. E também, para concluir, Montes Claros está pedindo que você faça lá uma audiência, que você conduza e tem Juiz de Fora e aquela região sul de Minas, ali, Poços de Caldas, que é para já tomar um banho nas telas lá, Araxá, etc. Falou? Não, Araxá já foi feito. Obrigado. Deputado João Rodrigues. Eu quero, primeiro me permito cumprimentar a nobre colega deputada Magda, cumprimentar o amigo e colega de profissão e colega deputado também, o nosso amigo Laudivino Carvalho, que é o relator aqui da comissão, os deputados, colegas todos. Eu acho que nós e o Brasil estamos um pouco mais felizes no dia de hoje. Depois da votação da noite de ontem, madrugada de hoje, onde aprovamos a redução da maioridade penal, os brasileiros, pelo que se nota pelas redes sociais, estão comemorando. Anteontem, quem comemorava eram os infratores. Tivemos aí algumas informações de que em alguns locais do Brasil tivemos o chamado salve, tiros para o alto, e tinha até menor infrator dizendo "tamo junto, deputado". Por quê? Porque era muito natural. O que se votou anteontem, conseguimos virar ontem, e hoje estamos aqui numa comissão para discutir um próximo passo de um assunto que interessa a todos os brasileiros. Depois do plebiscito realizado lá no passado pelo governo, onde a população brasileira, na maioria absoluta, disse que era contra o desarmamento das pessoas de bem, o governo encontrou uma maneira de desarmar o povo.
Então, se nós compararmos, foi idêntico o que nós tivemos na votação de ontem e de anteontem. Nós perdemos na primeira votação, mas se permitiu, dentro da legislação e do regime interno da Câmara, que fosse votado um destaque e nós conseguimos aprovar. Agora, a discussão aqui ela é pertinente porque todos nós que somos deputados e o povo de bem do nosso país está com medo. Mas com medo de sair de casa, com medo de entrar em casa, com medo do filho que vai para a escola, com medo do filho que volta para a escola. Tu tem medo de ser abordado, principalmente por um bandidinho de 16, 17 anos, despreparado, que possa tirar sua vida armado num pequeno assalto para roubar um celular, ou num sequestro, enfim. De qualquer forma, quero aqui, para não fugir do assunto, cumprimentar o deputado Peninha pelo requerimento, e é oportuno para trazer especialistas para discutir o assunto, até porque o curioso do nosso país, a gente começa a observar alguns pseudos especialistas que não entendem psíquica nenhuma, estão dando opinião sem entender do assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: quando alguém tiver um problema de saúde, eu recomendo um médico. Quando nós tivermos que colocar alguém para fazer um aprendizado melhor, aprender o ABC ou uma formação profissional, eu recomendo um professor. Agora, quando quiser falar de segurança pública, chama o delegado, chama o policial civil, chama quem entende, quem é especialista e convive diariamente. Então eu quero aqui simplesmente poder cumprimentá-los e fazer um pedido, depois eu vou materializar no papel, no ofício, das audiências públicas que estão sendo feitas pelo país afora, porque é oportuno que a população discute esse assunto, que também requerer que seja realizada uma audiência pública no oeste de Santa Catarina, cidade de Chapecó, para discutir o Estatuto do Desarmamento. Porque é importante que o povo participe. De nada adianta nós fazermos leis de acordo com o nosso sentimento. Eu acho que deputado, todo e qualquer deputado que aqui está, ele veio eleito pelo povo. Então você é o espelho da população. Agora, a partir do momento que você vem aqui, você quebra esse espelho, você olha só para você e reflete só a sua imagem, obviamente você não é um representante legítimo do povo, você é representante legítimo de você próprio. Então eu entendo tanto a redução quanto o Estatuto do Desarmamento. O debate tem que ser exaustivo, mas de qualquer maneira é importante levar para os diversos lugares. É bom trazer especialistas, por isso eu quero requerer e depois materializo através do ofício também uma audiência pública a ser realizada na cidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, senhora presidente. Senhora presidente, se me permite, só acrescentando, eu não sei se é possível, mas uma sugestão é que realmente nós botássemos em discussão essa questão da audiência, e que aí o próprio deputado João Rodrigues, evidentemente que ele vai ficar responsável pelos convites, pelo local e tudo mais na cidade de Chapecó, e que ele, com mais tempo, ele pudesse ver uma data, e evidente, deputado João Rodrigues, a gente precisa que ela seja feita até o final de julho, é isso, né, relator? Porque em agosto, me parece que o relator já quer começar a trabalhar em cima do relato. Então, se pudéssemos até aprovar, ele encaminha posteriormente o requerimento, mas e que aí a data ficasse a critério dele definir uma data. Se me permite, senhor presidente, eu posso, inclusive, dentro de 10 minutos, o ofício já chega aqui. Eu só peço para a minha assessoria elaborar, já traz aqui, e nós podemos até combinar, deputado, já a data da audiência, se for aprovado, né? Okay. Senhor deputado, no caso de trazer de imediato o requerimento, seria extra pauta e teria que ter um terço das assinaturas. Okay. Então, fica meio restrito, fica para a próxima. Okay. Mas, de qualquer maneira, brilhante a sua colocação, muito, muito bem esclarecedora, e quanto mais se discutir, com certeza, mais vai abrilhantar o resultado final. Consulta o plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, o requerimento número 3515, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Como? Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima reunião a ser marcado oportunamente. Não, mas o relator tem que falar.
Fala, desculpe. No texto não está marcado que o relator também fala. Me perdoa, não está encerrada a sessão. Com a palavra, o senhor deputado relator, Laudívio Carvalho. Desculpe. Presidente Magda, prazer, honra que eu tenho em trabalhar ao seu lado aqui. Olha, o delegado Edson Moreira falou, ele usou duas palavras muito interessantes. Ele usou a palavra epílogo e depois ele escorregou e falou prólogo também. Então, na verdade, eu quero dizer aqui da minha satisfação, da minha alegria em ter comparecido a Blumenau, lá em Santa Catarina, a região do deputado Rogério Peninha, que é o autor do projeto 3722. Em outubro seria melhor, hein? Em outubro tem o Oktoberfest, que já fomos convidados, inclusive, né? Mas ali eu conheci um museu de caça e tiro, conheci clubes de caça e tiro, presidente, que foram muito importantes para eu entender um pouco mais da realidade do sul do país, que é diferente da realidade do norte, do nordeste, do sudeste do Brasil. O Brasil é um país muito grande e a nossa ida a Blumenau foi muito importante para que eu tivesse uma outra visão, não apenas a visão das comissões e dos gabinetes dessa casa aqui. Em Uberaba também, o presidente da nossa comissão especial, o deputado Marcos Montes, realizou um belíssimo trabalho, foi feito na cidade de Uberaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, lá nós comparecemos também. E Belo Horizonte, a capital do estado, nós realizamos na Assembleia Legislativa. Conforme disse o deputado Peninha, faltaram lugares para aqueles que foram. Mas um fato em Belo Horizonte me chamou a atenção, e eu comentei com o Peninha, comentei com o delegado Edson Moreira e com outros colegas que estavam lá. Um grupo de rapazes, de jovens, com cartazes na mão. No momento em que eu entrei, um deles levantou um cartaz dizendo assim: Senhor, votai por nós. E aquilo me chamou a atenção. Eu fiz questão que esses jovens participassem da nossa audiência e dessem a opinião. E percebi claramente que é uma vontade do povo a revisão no Estatuto atual do Desarmamento. Então, aquele cartaz dizendo: Senhor, votai por nós, ele me chamou a atenção no caso do projeto de lei 3722, como chamou a atenção no caso da votação de ontem, em que o Brasil venceu, pelo menos, a primeira batalha contra o crime, e que a nossa presidente estava ao meu lado lá e me deu tanta alegria em me dar um abraço, logo após o resultado anunciado pelo presidente da casa, assim como os outros colegas presentes aqui. Então, é dizer que nós estamos percorrendo o Brasil inteiro. Já estiveram conosco os deputados Rogério Peninha, Edson Moreira, Marcos Montes, Jair e Eduardo Bolsonaro, Subtenente Gonzaga, Alberto Fraga e tantos outros. E dizer que eu continuo querendo ouvir, eu continuo querendo entender melhor a voz do povo, a voz das ruas, mas também aqueles diretamente ligados ao tema. Clubes de tiros, polícias militares e civil, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro. O nosso trabalho está sendo feito e apenas para colocar ao deputado Rogério Peninha, a última semana de agosto será o nosso prazo para a entrega desse relatório. Eu quero, na última semana, presidente, entregar para votação o nosso relatório para que ainda este ano possamos, em plenário, votar o projeto de lei 3722. Muito obrigado, todos tenham um excelente final de semana e os trabalhos continuam. Pedir desculpas, né? Porque às vezes a gente faz uma audiência pública como a de Minas lá, um tempo muito corrido, apenas 3 horas. A gente queria ouvir muito mais pessoas, como gostaríamos de ouvir nessa casa aqui, mas o tempo trabalha contra a gente, né? O tempo trabalha contra cada um de nós. Muito obrigado, bom final de semana, bom trabalho a todos. Realmente, deputado Laudívio, ontem foi o primeiro passo de vitória em relação à segurança pública como um todo. O segundo passo será este, o PL 3722, que com certeza seremos vitoriosos. Mas ontem, além de parabenizar a todos, eu fiz uma colocação que, no particular, eu tenho feito muito, é a primeira vez que eu falo sobre isso no microfone. Nós ouvimos, alguns anos atrás, uma frase de extrema importância: a esperança venceu o medo. Eu tenho observado que hoje o medo está vencendo a esperança. O medo da crise que já chegou,
o medo do desemprego, que já está batendo às nossas portas, o medo de falta de recursos para a saúde que está acontecendo no nosso país, o medo de falta de recurso para a escola, para o FIES, o medo de perdermos as nossas vidas. Infelizmente, a verdade é essa. Quando nós ouvimos que a esperança venceu o medo, infelizmente, 13 anos depois, nós estamos assistindo que o medo está vencendo a esperança. E nós todos temos a responsabilidade de não permitir que o medo da insegurança que assola o nosso país impere na nossa população, na nossa sociedade. Deputada. Pois não, deputado. Atitudes e ações como estão sendo feitas de fevereiro para cá, com a participação intensa de Vossas Excelências. Quando nós andamos pelas ruas, o povo nos olha com outros olhos. Antigamente, os deputados eram chicalhados. Hoje, os deputados estão sendo elogiados pela maneira como estão trabalhando pelo povo. E ontem, essa semana como um todo, foi uma das maiores manifestações de como os deputados saíram 2 horas da manhã aqui, os deputados todos saíram 2 horas da manhã aqui, estão trabalhando pelo povo. E a senhora tem toda a razão. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima reunião a ser marcada oportunamente. Está encerrada a presente sessão. Vamos ver se